Deixei muito claro, professor. Se ele quisesse me utilizar, não teria problema, que eu estaria à disposição. Quero estar jogando e tentar fazer um bom jogo, poder, da minha parte, começar aí um clássico aí primeiro, começando com a vitória. No ano passado, o Inter viveu uma situação parecida. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, foram 3 jogos seguidos em casa. Venceu o Goiás com aquela bicicleta do Paulão, o Atlético Mineiro e também o Palmeiras. O mundo não vai acabar se o time do Diego Aguirre fracassar nas próximas 3 partidas. Mas se o Inter quer ser campeão da Libertadores, não há outra alternativa senão ir bem nessa sequência. Pois é. Há pouco terminou o treinamento fechado lá no estádio Beira-Rio, né? O JB já tinha falado sobre isso na abertura do programa. E a gente estava aqui pensando no time do Internacional. O Bruno Ravazoli deu uma passada aqui também, excelente repórter, né? Repórter. Nos alimentando algumas especulações e tal. Tu tá achando, Baldasso, que o Diego Aguirre vai para cima dele? Não, cara, não me diz essa frase que isso me lembra Abel Braga e chega a me empipocar o corpo, cara. Não me faz um negócio desses. Não tem para cima deles. É esquema pensado, então é só pensar futebol nesse ano. Assim, tá muito próximo do que eu queria que fosse o Internacional, pelo que eu estou percebendo. A única coisa diferente do que eu queria é que eu acho que o Aguirre vai colocar os 2 volantes. Vai colocar o Nico e vai colocar o Newton. E quem vai sair do time é o Anderson. Eu acho que ele faz Nico e Newton abrindo o meio campo, o Arangues à frente, circulando junto de D'Alessandro, com o Vitinho e o Sacha lateralizados e também com penetração. Tá bem, eu acho que é quase um Inter ideal. Quase um Inter ideal. Sem centroavante, que eu estava com medo que ele fosse colocar o Rafael Moura. Ele pode até colocar no decorrer do jogo, dada uma necessidade. Não é o momento de arriscar muito, né? São jogos que, agora na sequência... O Inter tem que ganhar o jogo. São jogos na sequência que são extremamente importantes, inclusive para o Aguirre até, né? Para o Aguirre se firmar realmente no comando do Inter, porque tem que vencer de qualquer maneira a Universidade do Chile, já teria que vencer, mesmo se tivesse vencido o The Strongest, teria que vencer igual por ser um jogo em casa. Mas aqui, vai ter que ir bem também contra o Emelec. São 3 jogos colocados na tua matéria, mas evidentemente que dos 3 jogos o menos importante é o Grenal, né? Não há dúvida. Pode ser prato. Professor, o Grenal é menos importante no sentido de questão de tabela, dentro do cenário do Gauchão. Mas uma questão anímica e de ambiente, Ribeiro, o Grenal é importante também. Ribeiro, a questão é a seguinte: o Inter hoje é lanterna do seu grupo na Libertadores América. Se ganhar as 2 partidas em casa de 2-0 cada uma, que não é um absurdo, o Inter é líder do seu grupo. E tá aí a chance do Internacional de começar a encaminhar a sua classificação. Vai ter que ganhar o jogo de amanhã contra o fraco Laú, a fraca Laú, e depois ganhar contra o bom time do Emelec na próxima semana, que é o líder do grupo e está apresentando um favoritismo aí. Mais uma coisa sobre o time do Inter. O Ravazoli, que passou aqui no estúdio antes, ele lembrou de um esquema trabalhado na pré-temporada que nunca se efetivou depois, porque o Inter que nós vimos jogar depois foi sempre no 4-2-3-1. Ele trabalhou na pré-temporada com o 4-4-1-1. Então ele abriu o meio-campo de que forma? Uma linha de 4 jogadores com o Arangues, com os 2 volantes, no caso agora seriam o Nico e o Newton, e ainda o Vitinho pela esquerda. E aí ele jogaria com o D'Alessandro um pouco mais à frente e com o Sacha como um falso 9. Essa é uma possibilidade. Vamos ver, né? Tudo vai ter... É isso que me preocupa. O Inter é pouco treinado e não é porque não treina, mas tem pouco tempo. Como assim pouco tempo? Pouco tempo treinado, pouco tempo, cara. Porque o treinador não achou solução. Bom, mas o Internacional, essa é a realidade. O técnico do Internacional teve toda uma pré-temporada. A Libertadores da América... Para com essa história, Ribeiro. Para de dar atenuantes. A Libertadores da América para o Internacional começou na segunda quinzena de fevereiro. Não tem desculpa nenhuma nesse sentido. Nenhuma. O Corinthians também perdeu jogadores, também recebeu jogadores, ganhou um técnico novo e está jogando o fino da bola. 2 perguntas para ti, Baldasso. Aliás, sobre o teu time velho, tá? O Inter é um time velho, não tem como não ser lento. Quantos jogadores do time titular do Corinthians tem mais de 30 anos de idade? 4 ou 5? Tem tese, o Corinthians está jogando teses no lixo. Treinador que chega não vai conseguir logo de cara dar cara ao time. Corinthians tem com o Tite. Não vale. Tá? Tite vale, não vale, porque não é a mesma. Vale porque mudou muito desde que o Corinthians o Tite saiu e voltou. E time velho não existe também. Time bem arrumado pode ter mais 30 Vou entrar no meio, vou dizer assim, em relação ao time que o Baldasso comentou agora, o 4-4-1-1. Acho que para esse momento, já que tem que vencer, eu falo a mesma coisa que eu falei ontem ou anteontem. Apostaria num esquema mais fechadinho.
Eu apostaria que o Diego Aguirre faria isso. Né? Eu acho que o fato de ter os dois volantes já dá um indício disso. Porque eu pensei que o Inter ia jogar com um volante só, mas está se encaminhando com dois. Eu ia te fazer a pergunta, tu sabe qual é o time titular do Internacional? O time não. A ideia e a tática eu sei. Não. O time tu sabe? Não. A pergunta, o Diego Aguirre sabe? Não. Também não. Então é isso aí. Então o quê? Esse é o problema. Então ele tem que ser criticado por isso. Só que tu está dando atenuantes a isso. Não estou dando atenuantes, ele está experimentando com o carro andando. Mas aí sim entra o fato de ter jogadores chegando. O Nico Freitas chegou agora. Então, se ele está entrando no time agora, realmente não há uma definição sobre o time titular. O Nico Freitas chegou agora, vamos colocar. O Nico Freitas chegou agora porque o Inter se apavorou com as primeiras atuações do Newton. É que o Inter perdeu o Williams, né? Então tem erro aí pra gente tratar também. Erro da direção, que eu comemorei a vinda do Newton. Mas a análise que foi feita foi de um jogador que daria a resposta inicial e não conseguiu dar. A análise não é a questão ao Newton, a questão é que saiu o Williams e ficou nisso. Não, é que o Williams não estava satisfazendo já. É por isso que ele foi liberado. O Inter trocou com o Cruzeiro. Veio o Newton e deu o Williams. Só que quem levou a pior foi o Internacional. Infelizmente. Sim, e viu que... Hoje pode até mudar, mas viu que nos outros volantes, no Rodrigo verdade. Dourado e no Bertotto, não preencheria essa vaga. Nós concordamos em relação ao fato de que o Inter está tentando se ajeitar com as melancias andando. A nossa divergência, Ribeiro Neto, é que tu acha isso normal. Eu não. Não é que é normal, é uma realidade. Mas não poderia ser. O Inter teria que estar melhor armado nesse momento. O Aguirre, a primeira escalação do Diego Aguirre na Libertadores da América foi errada. De um cara que teve 1 mês e meio para trabalhar o time. Aí escalou errado o time para enfrentar o Strongest. Tanto que com 20 minutos de jogo, ele percebeu isso, tirou o Anderson, botou o Vitinho e arrumou o time. Não pode. Isso é erro dele. Ele tem que ser criticado. O cara que tem 1 mês e meio para trabalhar não pode abrir uma competição com o time errado que nele abriu. Bom, Roberta Gabardo. Aline Laufey, tem que resolver logo qual time titular e jogar até engrenar. A expectativa é ganhar sem dúvida. O Wellington, acho que o Inter ainda está em processo de organização tática. Essa sequência de jogos vai ajudar muito para o bom desempenho da equipe. O Evandro Marques, a expectativa é encontrar logo o rumo das vitórias. Elenco temos de sobra. Tá bom. Central do Esporte, João Batista Filho. Ao contrário do que aconteceu com vários jogadores, a gente viu aqui no Grêmio Barcos, o Moreno, o Ricardo Goulart na própria China, que marcou o seu primeiro gol hoje pela equipe da Ásia. O Jadson, jogador do Corinthians, não quis sair. Ele hoje anunciou que vai permanecer e cumprir seu contrato porque não gostaria de sair do Corinthians. A direção conversou com o jogador, ele permanece, portanto, o Jadson fica no timão, nada de ir para a China, Ribeiro. Ele deve ganhar bem, mas certamente vai perder dinheiro nessa escolha. Ele está apostando na sua carreira, né? Tomara que ele tenha sucesso, porque a gente sempre falou sobre jogadores que poderiam ter o potencial, né? Que abre mão da carreira para poder ganhar dinheiro, né? É verdade. O Jadson não necessariamente precisa, né? Eu estava comemorando. Precisa, eu digo, não precisa se desesperar, que é um jogador que pode dar certo no Brasil. Eu comemorei ontem. Pode dar certo não, só para me corrigir, pode dar certo não. Continuar afirmado no Brasil. O Jadson, eu comemorei ontem que estava indo embora do Corinthians para a China, porque eu acho ele uma peça fundamental no esquema, na ideia do Corinthians. E hoje me frustrei com a notícia de que ele vai ficar. É ruim para o Inter isso. É ruim para os outros da Libertadores. O Jadson é fundamental nesse time do Corinthians. Vamos falar do ativo, Baldassi? Vamos falar. Preste atenção porque chegou a hora de falar do ativo. Chega de guardar o prazer no cantinho do seu imaginário, né? Realize e faça acontecer com esse poderoso estimulante que não vicia, age vários dias no seu organismo e é indicado para homens a partir dos 20 e lá vai pedrada, né? Saiba mais do 3081-0700. É final do mês e a Central do Ativo está liquidando o estoque. O preço caiu lá embaixo. É a promoção Leva Tudo. Tá muito barato. Preço super reduzido para deixar os momentos íntimos com aquele gostinho de quero mais. E ainda tem facilidades no pagamento, entrega grátis para todo o estado e embalagem discreta. E você ganha na compra o 36 HP, as cápsulas da mais pura energia. 3081-0700. E por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Seja como eu, o Richard Gere dos Pampas e fique pronto no pedaço. Nós já voltamos com mais os donos da bola, não saia daí.
Talvez não exista um momento ideal para disputar um clássico, mas se pudessem escolher, os dirigentes e integrantes da comissão técnica do Grêmio gostariam que o Grenal não fosse disputado agora. Domingo é dia de Grenal no Beira-Rio. Um clássico que não chega em boa hora para o Grêmio. Eu acho que não seria o melhor momento. A fase definitivamente não é boa. No Gauchão, a equipe ocupa a 8ª posição com 10 pontos. O problema é que a pressão vem de muitos lados, da torcida principalmente. Após o empate sem gols contra o Juventude, o Grêmio deixou o campo sob vaias. São 3 jogos sem balançar as redes dentro de casa, uma seca histórica. Além disso, a equipe começou o ano desfalcada. Muitos jogadores deixaram o clube. Enquanto isso, no maior rival, muitos chegaram. O Grêmio tem 3 contratações e 12 perdas. O Internacional tem 12 contratações e 2 perdas. É bem diferente. Pode ser que a montagem da equipe seja um pouco mais difícil por muita gente nova no Internacional, quem sabe? O jogo foi definido por Felipão como uma partida entre a gurizada gremista e os experientes colorados. Até porque o tricolor conta com muitos jogadores das categorias de base. Todos os jogadores que foram buscados a peso de ouro. E nós aqui nós estamos colocando a meninada. Fica um pouco mais difícil. E o Grenal seria um divisor de águas? Algo que pode prejudicar a garotada? Nós temos que ter bem mais paciência, sermos mais compreensivos com os jovens, para que não aconteça uma situação de queima de um outro jogador, porque às vezes a torcida pode cobrar um pouco mais de A, B ou C, e a gente não quer que aconteça isso. Quem tem que ser cobrado nesse momento sou eu, é o presidente o Romildo, o Rui, somos todos nós do grupo que investimos nesse projeto. Apesar de considerar normal a cobrança em cima dos atletas, Felipão tratou de deixar o clima menos pesado e disse que, assim como o Inter deve ir, o tricolor também irá a campo com um time misto. Vai ser misto quente, pão quente, vai ser isso aí. Baldasso, sabe o seguinte, né? Voltamos àquela história do Grenal, do temor, assim. Eu estou sentindo um certo temor. O Grêmio tem, que algo ruim possa acontecer. O Grêmio tem o mesmo medo que o teu filho, Ribeiro, de tomar uma sova, porque o Grêmio sabe que está inferiorizado. O Grêmio sabe que começou a temporada com um time muito inferior às suas necessidades, inclusive para Campeonato Gaúcho, tanto que o Grêmio é o 8º colocado na tabela. O Grêmio é inferior ao Inter. Qualquer time que o Internacional colocar em campo vai ser melhor do que o Grêmio. O Grêmio precisa encontrar artifícios para mudar a realidade. Ou seja, vai fazer um retrancão. Possivelmente vai. Não, porque o Grêmio vai jogar com 3 volantes. Com o Juventude, porque o sistema do gostei do sistema defensivo do Juventude. Mas não, o Grêmio não tem jogadores para isso. O Grêmio não tem aqueles 4 gigantes para botar no sistema defensivo. O Grêmio não tem isso. Não há dúvidas de que o Grenal não chega num bom momento para o Grêmio. É claro que o Grêmio vencendo tranquilizaria, deixaria uma moral para a gurizada, deixaria uma moral maior para o time poder se recuperar desse início de ano ruim. Mas não há dúvida que nesse momento, depois de empatar com Juventude, depois de na Arena também não vencer 2 jogos, só ter vencido o Passo Fundo nesses últimos jogos, não há dúvida de que não é um bom momento para enfrentar o Inter num Grenal em que a torcida cobra mais, em que a torcida se decepciona mais. Não é um momento bom. Se desse para escolher, certamente não seria isso. Eu vou te dar algumas coisas que a metade da estratégia do Grêmio eu já vou te dar agora, tá? O Grêmio vai jogar com 3 volantes. Começa por aí. Vai retomar o que em determinado momento funcionou. Vai jogar com 3 volantes. Os laterais vão subir pouco, porque os laterais provavelmente tenham que marcar jogadores velozes pelos lados. Posicionados, então. Tá. Linha de 5.